beleza? Pessoal, hoje nós estamos aqui no bairro da Moca. Para quem não conhece, o bairro da Moca é um dos bairros mais tradicionais aqui da capital paulista, um dos mais antigos. E a gente vai estar instalando, vamos estar executando a infraestrutura, né, a tubulação para 4 ar-condicionado da marca Fujitsu. E logo na sequência estaremos também instalando as evaporadoras e as condensadoras. E o bacana desse vídeo é que eu vou focar principalmente na instalação elétrica para a alimentação das máquinas. Não estou me referindo à instalação condensador e evaporador, estou me referindo aos pontos 220. Tá? Tinha uma galera aí com dúvida nessa parte aí, dimensionamento de circuito, porque a tecnologia inverter nos ar-condicionado split, ela minimizou bastante o consumo de energia e o impacto nas instalações elétricas residenciais. Mas não é tanto assim não, é necessário tomar muito cuidado quando você está instalando 2, 3, 4 máquinas na mesma residência, tá? Isso pode ainda causar um impacto nas instalações das residências que são antigas, que estão já fora de normas, que é o caso aqui. A instalação não é tão nova assim, tá? Por isso que a gente vai estar dimensionando um novo quadro, um quadro de distribuição só para alimentar essas máquinas, e vocês vão acompanhar o passo a passo, tá, da elaboração do circuito alimentador desse quadro, dos circuitos terminais, o dimensionamento dos disjuntores, tá? Vou estar passando também detalhadamente tudo sobre fator de demanda, fator de potência, potência real e potência aparente, KVA. Então assim, esse vídeo vai ser muito interessante, tá? E já de início quero pedir para você que não é inscrito no canal, que já se inscreve. Se já é inscrito, já deixa seu like agora, porque esse vídeo está sensacional, tá? Acredito eu que na parte na playlist de vídeos para ar-condicionado split, esse talvez vai ser um dos melhores, tá? Porque vai envolver bastante conhecimento, tá? Porque vai estar agregando bastante valor na profissão de instalação de ar-condicionado split, beleza? Ó galera, aqui nós estamos numa sala, tá? Ela é grande pra caramba, salvo engano, ela tem 30 metros quadrados. E aqui nós iremos deixar uma máquina de 30.000 BTUs ali, tá? A tubulação dessa atravessa a parede, a condensadora fica ali no outro lado dessa janela. Aqui fica um dos quadros da casa, como eu já falei, dá para perceber que a instalação já está bem ultrapassada, tá? Então aqui do lado a gente vai estar implantando um subquadro de distribuição, tá? E daqui vai sair todos os circuitos alimentadores para as máquinas. E esse aqui, galera, é o quarto de casal, bem grandinho também, tá? A gente vai estar deixando uma máquina de 9.000 BTUs aqui. Esse é mais um dormitório. Essa máquina vai ficar aqui. A tubulação sobe e vai ficar numa laje que tem lá em cima. Depois eu já mostro lá. E aqui é o outro dormitório. Aqui fica uma máquina aqui, tá? Nesse caso aqui a tubulação vai atravessar e ficar nessa parede do outro lado a condensadora, porque aqui já é os fundos da casa. Pessoal, essa máquina aqui é de 30.000 BTUs, tá? Então as informações dela aqui, ó, ela tem várias informações. Por quê? Porque ela tem o compressor, ela tem o ventilador, né? A ventoinha, tem as placas eletrônica, então tem várias informaçõezinhas aqui em watts, né, que seriam várias cargas, mas vocês focam nessa informação única aqui, ó, que seria a corrente nominal. É isso que interessa pra gente, a refrigeração e o aquecimento, tá? Vamos pelo aquecimento, que é a corrente maior aqui, que é 19 amperes. Tá? Só que a gente vai ter que transformar isso aqui em watts para poder somar com as outras cargas das outras máquinas, para a gente fazer o nosso cálculo, tá? Para a gente estar sabendo qual que é o circuito alimentador do quadro de distribuição.
Então, pessoal, para a gente dimensionar um circuito elétrico para um equipamento de ar-condicionado, é necessário a gente conhecer a potência nominal do equipamento em watts. Conforme já mostrado aí no início do vídeo, tá? Eu já sei que o meu equipamento de 9.000 BTUs, tá? Ele tem aqui, ó, meu split de 9.000 tem uma potência nominal 2.640 watts. E o meu split de 27.000, ele não é de 30, tá? O da Fujitsu é 27. Tem uma potência de 7.910. Tá? 7.910 watts. Então, como já falado, a casa tem um quadro, ela tem vários quadros, mas o quadro que eu vou estar puxando, vou estar conectando um circuito para alimentar esse quadro específico para os ar-condicionado, tá? Ele fica o mais próximo possível do padrão de entrada. Tá? Seria uma situação mais ou menos assim. Vamos imaginar que isso aqui é o padrão de entrada da concessionária. Então eu tenho um quadro de disjuntor lá. E desse quadro eu vou estar implantando o outro quadro, que seria apenas para os ar-condicionado. Vou estar pegando a alimentação daqui. E daqui eu vou estar saindo com 4 circuitos para cada split, conforme a potência de cada um. Esse seria o esquema, tá? Unifilar. Cada split, os de 9, como o de 27, vai ter circuito separado. Mas entendam que deste quadro principal para o meu subquadro, eu tenho um circuito único. É esse circuito aqui que vai estar segurando todos esses caras funcionando em potência máxima. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso calcular esse circuito aqui, tá? Que seria o circuito principal. E preciso calcular esse circuito, que no caso ele seria, vai ser o mesmo para os outros, porque são 3 de mesmas potências. E preciso calcular um outro circuito para esse cara aqui, porque ele tem uma potência muito superior aos demais. Então, evidentemente, o circuito dele, a fiação que vai vir para cá, não vai ser igual a essas daqui. Vai ser um fio mais grosso, com um disjuntor com uma potência compatível. Então a analogia da nossa alimentação elétrica é isso aqui. Tá? Padrão de entrada da residência vem para um quadro principal. Desse quadro principal vou instalar um circuito novo para o nosso quadro. E do nosso quadro exclusivo, devidamente aterrado,
é que iremos sair com circuitos individuais para cada equipamento de ar-condicionado. Entendido até aí? Pois muito bem, a fórmula para eu calcular o circuito alimentador do meu quadro novo, do meu quadro de distribuição exclusivo, a fórmula é a seguinte. Essa é o primeiro conjunto de fórmula. Tá? Não se assustem, tá? Não se assustem, porque essas letras elas vão ser substituídas por números. E quando você começar a entender esse quebra-cabeça, o negócio fica bom, fica interessante. Certo? Então não se assustem. Você vai ver que é muito bacana isso daqui. Eu poderia pular tudo isso, poderia tá pegando diretamente lá no ar-condicionado a corrente, né, popularmente conhecido como amperagem, somar tudo, escolher um fio e simplificar tudo isso. Tá? Mas depois eu vou explicar para vocês porque é importante o confeiteiro não só criar um bolo com receita fornecida por outro, e sim ele conhecer os ingredientes e a fórmula dos ingredientes e criar suas receitas do jeito que lhe apraz. Tá? Então, uma coisa é a receitinha pronta de bolo, a outra coisa é você conhecer os ingredientes e criar suas receitas do seu jeito, ou da forma que alguém pedir. Então você vai conseguir inventar, projetar qualquer coisa. Vamos ler essa fórmula. Essa fórmula está me dizendo o seguinte, que a soma das potências dividido pelo fator de potência multiplicado pelo fator de demanda é igual a VA. Potência aqui é watts, que seria 9.000. O de 9.000 seria o 2.640. E o de 27.000, o 7.910. Então, a potência, a somatória das potências seria a soma dos 3 splits de 9 mais um split de 27. A gente vai somar. Esse fator de potência é o seguinte: a ANEEL, Agência Nacional de Energia, determina que nas instalações elétricas, residencial, predial, industrial, não importa, o fator de potência seja igual ou próximo de 0,92. Ok? O fator de demanda, por sua vez, ele é próprio de acordo com a região. Aqui onde que eu moro, a região aqui a concessionária daqui é a S Eletropaulo. A S Eletropaulo, ela tem uma tabela com os fatores de demanda, melhor dizendo, por equipamento residencial. O chuveiro, forno micro-ondas,
Que mais? Aquecedores em geral, inclusive ar-condicionado. E o que a concessionária me informa? Ela me diz que em uma residência ou em qualquer estabelecimento, seja ele qual for, até 10 equipamentos de ar-condicionado, o fator de demanda é 1. Tá? O fator de demanda é 1. O que significa isso? Significa que em até 10 equipamentos em um mesmo ambiente, a possibilidade de todos funcionarem ao mesmo tempo é de 100%. Tá? 100%. Isso que é o fator de demanda. Passou do 11º, aí pela tabela lá já vai cair de 100%, já vai cair um exemplo, que agora eu não tô lembrando, já vai cair para 90%, enfim. Ok? Então isso vai depender, por exemplo, se você está no Rio de Janeiro. Na verdade, eu quero acreditar que em quase todas as regiões do Brasil, as concessionárias têm esse mesmo parâmetro de fator de demanda para ar-condicionado. É quase certo que em até 10 unidades o fator de demanda é 1. Tá? Eles consideram no projeto que eles vão funcionar ao mesmo tempo na potência máxima. Ok? Então aqui é 1. Quando eu jogar todos os números aqui e for fazendo essas contas, o resultado de tudo isso é o VA, o volt ampere. Tá certo? Vocês certamente já devem ter ouvido falar muito por aí, e vão ouvir mais ainda, essa expressão aqui, ó. KVA. Tenho certeza que a maioria que está vendo esse vídeo já ouviu falar em KVA. Vou explicar para vocês aqui bem rapidamente o que significa isso. A unidade de grandeza aqui, na verdade, é o VA. Tá certo? A unidade é o VA. Esse K, para quem não sabe, vai saber agora. Sempre que uma unidade de medida ou unidade de grandeza tiver um K junto, esse K representa 1000. Por exemplo, se eu estiver falando de comprimento, distância, e eu falar assim, eu moro a 1000 metros do centro, tá? 1000 metros. A unidade de medida aqui é o metro. Todo mundo sabe disso. Resume muito se eu falar assim, eu moro a 1 quilômetro do centro, ou seja, a 1000 metros do centro. Tá certo? O K representa 1000 vezes a unidade em questão. Tá? Se estivéssemos falando de massa, por exemplo, assim um exemplo, essa ferramenta pesa 1000 gramas. Facilitaria muito se eu se expressasse assim. E a ferramenta em questão pesa um quê? Quilograma. O K sempre representa 1000, na sequência a letra que representa a unidade de medida ou a unidade de grandeza, no caso de elétrica. Tá? E só para complementar aqui, falando em elétrica, se eu falar assim, o meu chuveiro tem 5000 watts. Resumiria muito se eu falasse assim, que o meu chuveiro tem 5 quilowatts,
5.000 watts. Então, sempre que o K estiver acompanhando, ele representa 1.000. Agora, nós vamos substituir essas letras por números para ter aquele resultado em VA ou KVA, porque vai passar de 1.000, então podemos representar com o K, ok? Então nós temos a seguinte situação: eu tenho 3 split de 2.640 watts e um split de 7.910 watts. Tá? Vou somar essa potência para eu poder jogar lá na minha fórmula. Por que eu estou colocando aqui 1 vezes 7.900? Porque digamos que numa outra situação você tenha vários equipamentos com potências diferentes. Então você vai fazer isso aqui. Tem um 3 dessa potência, tem um, sei lá, 4 dessa potência, tem um dessa potência. Então você vai colocar isso daqui para não se atrapalhar. Tá? Então vamos fazer aqui na minha calculadorinha aqui. Tá? 3 vezes 2640 vai dar 7.920 mais 7,9. Então eu tenho aqui 15.830 watts. 15.830 watts. Lembra daquele lance do K que eu falei? Posso resumir esses números assim, ó. 15,83 o quê? Quilowatts. Tá? Então essa é a minha potência, a somatória das potências dos meus equipamentos. Beleza? Então, passando aqui já para um resumo, conforme você vai achando os cálculos, isso é um vídeo, você pode rever quantas vezes quiser. Eu sugiro que você reveja e passe as informações para um caderno, para você guardar aí nos seus arquivos técnicos aí. Potência total instalada 15,83 kW, ok? Quem lembra da nossa fórmula? Nossa fórmula dizia assim: a somatória das potências. Aqui eu já vou trabalhar com unidade, tá? Para facilitar o entendimento. 15.830 dividido. Quem lembra desse 0,92? Fator de potência regulamentado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia e não sei o que lá, agora não me lembro. Vezes o fator de demanda, que a minha concessionária diz que até 10 equipamentos de ar-condicionado, o fator de demanda é 1. O resultado disso vai ser o nosso VA ou KVA. Vamos ver. Então vamos lá. 15.830 dividido por 0,92 de 17.206 e mais uns quebrados lá, vezes 1. Vamos usar apenas 2 casas depois da vírgula, tá? Então nós temos aqui 17,2 o quê? KVA, galera. Tá? A nossa potência. Aqui, observe o seguinte: em projeto elétrico, a gente tem 2 expressões: potência instalada e potência demandada. Tá?
Bem rapidamente, para não fugir do nosso foco aqui, que é ar-condicionado, quando a gente está projetando um centro de medição, uma entrada de energia para uma residência, a residência ela pode ter 200 mil watts em equipamento instalado. Por exemplo, se você sair agora pela sua casa somando a potência de todos os equipamentos que tu tem em casa agora, desde a TV, máquina de lavar, secador, chuveiro, se você somar tudo isso em watts, vai dar uma potência absurda, que calculando em corrente, você escolheria um cabo extremamente superdimensionado. Mas na real, num caso como esse, a potência instalada não é igual à demandada, porque a demandada entra aquela possibilidade de usar os equipamentos ao mesmo tempo. E geralmente numa residência, o cálculo do ramal de alimentação da entrada é geralmente 25 a 30% da potência instalada. Mas isso daí vai muitos outros cálculos aqui, porque como eu já falei, cada equipamento tem o seu fator de potência, de demanda, perdão. Tal, chuveiro e tal, mas isso aí é uma outra história, estou só comentando aqui. Então tá, então eu tenho 17,2 kVA, tá? Da potência, da somatória da potência dos equipamentos, eu tenho um total, passando por essas fórmulas aqui, 17,2 kVA. Eu preciso transformar esse kVA em corrente elétrica. Preciso saber, popularmente falando, qual é a amperagem disso daí. Como é que eu faço isso? Simples. Eu vou pegar, já vou trabalhar aqui com unidade, tá? Para facilitar. Vou pegar 17.200, que é o meu kVA, e dividir pela tensão de linha, pela tensão nominal do equipamento, que é 220 o quê? Volts. O resultado disso daqui vai ser o quê? Vai ser a corrente, galera. Vamos ver. (17.200) dividido por 220, 78,18 amperes. Colocar o ar aqui. Então, a nossa corrente demandada desses 4 equipamentos funcionando ao mesmo tempo na potência máxima vai ter isso daqui, de acordo com as informações na placa de cada aparelho, 78,18 amperes. Tá? Para vocês verem que quando a gente entende, coloca as coisas na calculadora, o resultado pode ser surpreendente. Eu fiquei surpreso, tá, pela potência de um equipamento de 9.000, né? É quente e frio da Fujitsu, ele tem, conforme a gente já mostrou no início lá, 2.000, quase 3.000, 2.640 watts. Tá? São 3 de 9 e um de 27.000. Mas todos eles funcionando ao mesmo tempo na potência máxima, em tese nós teremos essa corrente aqui. Tá? Agora beleza, vou apagar isso daqui, porque conforme a gente vai achando os resultados, é interessante você ir, né, subindo a página para não ficar um maramanhado aí. Bom, pessoal, como eu conheço já aqui a minha corrente total, né, demandada, já aplicado aqueles fatores de correções, o que eu preciso agora? Eu preciso escolher, dimensionar
a bitola do cabo que vai me atender com segurança, que não vai aquecer, que não vai pôr em risco a instalação elétrica da casa do meu cliente, nem os equipamentos por conta da garantia. Então chegou o momento de eu dimensionar o fio, o cabo, para atender essa situação. É importante considerar que nós estamos projetando um circuito elétrico para ar-condicionado. E você precisa levar em conta que o ar-condicionado ele fica ligado por várias horas, talvez a noite toda, ou talvez até o dia inteiro e a noite também. Por que não? Tá? Evidente que você não pode escolher um condutor que tem uma capacidade máxima de 78,18 amperes. Por quê? Porque o uso contínuo, com certeza esse condutor vai aquecer. Tá? A ponto que de repente talvez desligar o disjuntor, né? Não teria talvez um risco de incêndio, porque o disjuntor vai ser dimensionado para proteger o condutor, mas é importante que eu deixe uma folga. Tá? Eu não devo trabalhar no limite. Sempre imaginando, considerando que todos os equipamentos vão funcionar ao mesmo tempo na potência máxima por longas horas. É aconselhável você deixar uma folga de no mínimo 20%, tá? Em cima dessa corrente demandada. Tá? Uma folga aí de segurança, mínimo, tá? Mínimo de 20%. E como que eu faço isso? Simples. Eu vou pegar, já vou fazer aqui direto na minha calculadora. 78, estou trabalhando em unidade, tá? 78.180. Aliás, perdão. 78,18 vezes 0,20. Então eu tenho um acréscimo de 15,63 amperes. Vou trazer essa informação para cá. Setenta e 78,18 mais 15,63. Tem 3 números depois da vírgula, mas vamos sempre usar duas casas só, tá bom? Vamos somar isso daqui. 11. Vai 1, 2, 8, 13. Vai 1, 8 e 1, 9. O que? Amperes. Então a minha corrente aqui de projeto, com todos os fatores de correção, com segurança absoluta, está 93,81 amperes. Ok? Considerando, repetindo, sempre que todos os equipamentos vão funcionar ao mesmo tempo por longas horas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou consultar a NBR 5410 para saber dela o que ela me fala sobre capacidade de condução de corrente para condutores elétricos. Eu tenho aqui o livro de normas da AS Eletropaulo, que eu uso ele sempre que eu estou projetando entrada de energia, tá? 100% confiável, porque essas informações aqui são baseadas, não sei se vai dar para ver aí, mas são baseadas na NBR 5410, no item 6.2.5.1.2. Se você pesquisar isso na internet, você vai ver essas informações. O que essas informações estão me dizendo aqui? Ela está me mostrando a capacidade de condução de corrente para condutor de cobre com isolamento EPR ou XLPE, temperatura do condutor 90 graus, temperatura de referência do ambiente 30 graus, né, ao ar, e 20 graus ao solo. Tá? 30 graus se o circuito tivesse aéreo, né?
exposto, tipo aquelas casas antigas que você vê os fios por baixo do telhado, e 20 graus se ele estiver embutido no solo, porque o solo é mais frio, né? Então nós temos, no nosso caso aqui, nós vamos estar na categoria B1, com 2 condutores carregados. Por quê? Porque é fase, é 220, e B1 porque o nosso condutor vai estar dentro de um eletroduto embutido em alvenaria. Então eu preciso de um condutor que suporte, em tese, 93,81 amperes. Tá? Então, olhando aqui a tabelinha, o cabo 16 nessa categoria aqui, com 2 condutores carregados, o cabo 16 está me dizendo aqui que ele suporta 100 amperes. Tá? Na categoria B1, que seria embutido em alvenaria, com 2 condutores carregados, que é fase. Então, se eu tenho 93,81 e o condutor nessas condições suporta 100 amperes, então esse cabo 16 aqui, ó, tá mais que satisfatório para mim, tá? Então nós vamos escolher ele, sem sombra de dúvida que o cabo 16 vai me dar essa garantia aí de segurança, de funcionamento pleno, tá? 24 horas por dia, sem aquecer, sem colocar em risco, tá? A residência do cliente. Beleza? Então, o nosso cabo aqui, cabo 16 milímetros quadrados. Falando em cabo, evidentemente que você está se referindo a um cabo de qualidade, de um ACIL, por exemplo, Nambei. Porque se você for considerar certos cabos que tem por aí, com certeza ele não te daria nesta bitola essa corrente aqui, tá? Tem cabo aí que tem um 30% de cobre a menos dentro da capa. Então isso aí é importante vocês levar em consideração, tá certo? Que você precisa usar um fio de uma capacidade de corrente de uma marca confiável. Bom, então aqui nós temos o resúmero da ópera. Eu tenho aqui a entrada de energia da residência, tenho o meu quadro de distribuição 1 e tenho o quadro de distribuição de ar-condicionado que foi eu que criei, que projetei. E esse cabo de 16 milímetros, ele está exatamente aqui, ó. Tá? Nesse trechinho daqui até aqui. Tá? Então essa é a primeira etapa. Quem lembra do esquema unifilar que eu coloquei lá no início, essa é o cabo principal de alimentação que vai suportar os ar-condicionado funcionando ao mesmo tempo por horas indeterminadas. Beleza? Bom, galera, eu vou estar deixando um desafio aí para vocês calcularem para mim. Lembre-se que eu falei que a gente precisava fazer 3 cálculos. O ramal de alimentação do quadro, que foi o que eu fiz, que vai atender todos os ar-condicionados junto. E agora eu preciso saber o cabo ideal para os split de 9.000. Lembra-se que o K representa 1.000, quente e frio. Ali está a potência dele, 2.640 watts. E eu preciso saber que cabo eu devo usar para o split de 27.000, quente e frio, e a potência dele é 7.910 watts. A fórmula: somatória das potências dividido pelo fator de potência vezes o fator de demanda igual ao kVA. A tensão é 220 e a categoria de instalação do circuito é B1, que seria 2 condutores carregados e embutido em alvenaria. Tá? Então, é o desafio para vocês fazerem esses cálculos. Quem não quiser fazer o
os dois, pode escolher só um, vai dar no mesmo, a fórmula é sempre a mesma. E deixa aqui nos comentários para a gente ver se realmente vocês estão antenados no que eu estou passando. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão honrar a minha dedicação, o meu capricho aqui em estar compartilhando o conhecimento com vocês. Mesmo que talvez não acertem e tal, mas escolham um split, a potência de 1, façam um cálculo, mesmo que não seja possível fazer assim, com desse formato, mas vai ficar numa linha só. E o resultado final, como eu já falei, vocês podem estar usando como referência a tabelinha que eu mostrei aqui. Se vocês voltarem o vídeo vai dar para ver ela, senão eu vou escanear e deixar como foto no vídeo, que aí você pode estar vendo ela por completo para estar escolhendo o cabo ideal para qualquer uma dessas situações. Beleza? Bom, galera, e finalmente, conhecendo o cabo que a gente precisa para alimentar o nosso quadro, que é 16 milímetros quadrado, tá? Que tem uma capacidade de 100 amperes, eu preciso dimensionar o meu disjuntor. Uma coisa importante que vocês precisam aprender e pôr em prática de uma vez por todas é o seguinte: o disjuntor, ele não tem a função de proteger o equipamento. O disjuntor, ele tem a função de proteger o cabo. É evidente que se o cabo em questão suporta 100 amperes, você não pode pôr um disjuntor de 110 ou 120. Você precisa pôr um disjuntor com a capacidade igual ou menor que 100 amperes. Se o circuito nesse caso aqui, ele é bifásico, então você coloca um disjuntor duplo, tá? Um disjuntor duplo. Se na sua região de repente você trabalha, geralmente no Nordeste tem muito 380 como tensão de linha, e a tensão de fase 220 seria uma fase mais um neutro. Então nesse caso o disjuntor não seria duplo, ele seria unipolar, tá? Teria só uma entrada e uma saída com a potência equivalente, tá? Isso não muda, porque o neutro não se deve passar por dispositivo de seccionamento. Beleza? Entendido? Então, evidentemente, aqui está fácil de entender. E só para dar um esclarecimento, quando eu falo que o disjuntor não foi projetado para proteger o equipamento, ainda mais quando se fala em ar-condicionado inverter, que a tecnologia inverter ela é paramentada com placas de circuito impresso. Tá? Imagine você que uma placa eletrônica, ela nem trabalha em CA, ela trabalha em CC, corrente contínua. E a potência delas são mínimas, já é extra baixa potência, eles já trabalham em milivolt, em miliwatts, entendeu? Então não faria o menor sentido eu ter um disjuntor de 100 amperes querendo proteger um curto-circuito numa placa que está em miliwatts, milivolts. Geralmente eles têm, quem já abriu de repente uma TV, um aparelho de som, um negócio assim, já deve ter visto uns fusíveis, que ele é transparente, de vidro com um fiozinho dentro. Geralmente ele é calculado para aquela potência, ou em placas no sistema inverter, que é um sistema muito mais moderno, certamente deve ter ali um sensor de pico de corrente, né, ou um relé, que ao perceber uma anomalia naquela alimentação da placa, do componente, ele vai seccionar ou um contator, ou vai interromper um fusível que seja, ou talvez tenha um CI, qualquer outro tipo de componente eletrônico que vai proteger o circuito interno, as placas do equipamento. Beleza? O motor não queima fácil, tá? O motor só queima por sobretensão
tá? Ou no caso, ou sobrecarga, no caso se você forçar o motor, você travar o motor com a mão ou mecanicamente, aí vai esquentar as bobinas, vai queimar, mas um curto-circuito em tese não queima um motor fácil. Beleza? Então essa é a regra para estar escolhendo o nosso disjuntor. Beleza? Essa obra, galera, da instalação desses 4 split, ela ainda está acontecendo. Só que se eu pegasse todas as informações, incluindo o cálculo do quadro de distribuição, o vídeo ficaria muito longo, daria quase 2 horas. Então eu resolvi separar uma só na parte de dimensionamento do quadro de disjuntor e outras dicas lá que eu vou estar passando para vocês. Tá? E só uma informação, quem não é inscrito já se inscreve, já deixa seu like, compartilha esse vídeo para estar ajudando o meu trabalho aí, que é voluntário e despretensioso. Beleza? E também vou estar pedindo para vocês, quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, que está sensacional. Tá? Eu consegui uma façanha aí, consegui juntar os três caras, assim, os caras são os monstros da refrigeração e climatização comercial, que inclusive o link do canal deles estão aqui na descrição desse vídeo, que é o Lucas Messias do canal LM Climatização, o Job Ney, que o link do canal dele está aqui também, que ele é do Rio de Janeiro, e o Leonardo, tá, que é do canal Alphatec, também do Rio de Janeiro. Os caras são monstros, todos eles estão no nosso grupo do WhatsApp lá, respondendo dúvidas da galera sempre que possível. Quem quiser participar do grupo, deixa aí o seu WhatsApp que eu vou estar adicionando, tá? Para a gente estar crescendo junto, estar compartilhando informações. Na verdade eu vou estar lá mais aprendendo, né? Porque os caras, eles são VRF, essas máquinas comerciais de altas potências, de 80 mil BTU, 60, isso daí é fichinha para os caras. Beleza? Deixa o seu contato aí, já se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo para ajudar. Falou?